Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Tem sim. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um Debate Bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com o apoio cultural de Biomédica, lojas com produtos para a sua saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviço de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral e injeção eletrônica. Repasse Veículos, que fica ali na rua Adiles Monteiro de Almeida, número 170. E o contato é 55997-233-568. Cefas, fábrica de portas, a primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, tanto comercial como residencial. É só entrar em contato com a Cefas pelo telefone 5599-170-0170. E também aqui já está sediada lá no estado do Paraná, na rua Pedro Brusques, número 208, em Araucária, logo que chega ali em Curitiba. E o telefone lá da Cefas é 041 999 708498. E a nossa Ótica Santos, 5 anos, visivelmente a melhor em termos de ótica aqui em Santa Maria. Do nosso grande amigo Gilmar Santos. Gente, muito boa. E que baita slogan, cara. Como é que ninguém tinha pensado nisso antes, nesse slogan, num slogan desse, né? Visivelmente é melhor. Parabéns aí, pessoal da Ótica Santos. Grande escolha, hein? Achei muito que nome que encaixou bem na ótica. O cara é bom. E ele antes de chegar a ser dono da empresa, ele trabalhou lá no fundo, consertando. Ele era consertador. Esse dá valor. E tem conhecimento. Tem conhecimento. Esse vou levar tem meu óculos lá. Meu conhecimento. óculos quebrou, eu sou muito mão de vaca para comprar um novo, vou levar lá para ele consertar. Olha, cuida da visão. É a coisa mais Não, importante. então tudo bem, foi só armação. Ele é muito bom consertando. Mas muito bom tá os times gaúchos, né? Vamos no continuar falando de ótica. Vocês não Vamos falar de contabilidade aí. Quais são os outros apoiadores que tem aí? Lê aí para nós, pra gente falar de Terminou. Agora estamos prestes. Tem que mandar aquela do pedir para ela vir aqui, né? É mesmo? Já falei com ela. É que ela está envolvida com o negócio de imposto de rendas. Tá lá da Sul de Contas. Então ela está muito envolvida agora, por isso que ela não tem um tempinho, mas assim que tiver, já está colocada na agenda dela a presença. Principalmente que ela é gremista, né? E agora o Grêmio está melhorando. Está melhorando. Está vai conseguindo empatar em casa, né? Vai classificar tá melhorando. hoje à noite, né? Tudo é possível. 2-0. Souvenir, vamos começar com esse grande amigo aqui. Vamos lá. O Xavier, me define uma coisa do Souvenir. Ele é de Santana de Livramento. Eu estou esperando que ele não mude mais de cidade. Tem que dar outra camisa para ele aí, né? A terceira camisa que eu gosto bastante dele. Se ele mudar de cidade de novo, que tenha time profissional, eu vou doar uma camisa. Então o teu roupeiro vai passar para ele. Então. Não, mas eu tenho 1000 camisas, né? Então, tudo que o acervo dele cada é programa interminável. vem com uma camisa diferente, né? Então não tem como não. Só se eles se mudar, vamos ver para onde. Para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Aí já é capaz ele ter uma camiseta do Dinamo de Kiev lá. Eu mandei 100 cartas. 100 cartas para todos.
Que estratégia Mas tu pedindo usa? abrigo. Abrigo agora? Abrigo. Agora eu estou pedindo abrigo. Que estratégia tu usa, hein? Eu digo que sou torcedor e tal, e falo, sabe, na casa e tal. E Eu já morei em Barcelona, quem sabe não tem uma de Barcelona? Barcelona tem. Deve ter, Vou deve trazer para tu morou mesmo? Claro, morei. Eu já fiz. Não atraca. Mas então tu é rico. O homem faz turismo Eu mesmo, fui no não navio, briga fui com... deportado de lá. Souvenir, e aí, Souvenir? Pois Vamos é. fazer contigo aí, o que está acontecendo no Internacional? Vamos lá. Estou preocupado com os clubes gaúchos todos, né? Tira um O Juventude leva é que leva tira uma fora? goleada, né? Agarra aí no Juventude e no Inter. O Juventude leva O Grêmio, 5, o tira Inter da tua leva boca, 4, o Grêmio nessa rodada não levou, mas já levou também. E nem vai levar hoje. Mas especificamente com relação ao Internacional, eu acho que acendeu o sinal vermelho, né? Acendeu o alerta. No programa passado, onde a gente comentava a rodada do final de semana, Inter e Corinthians, né? Eu falei que eu esperava que o Roger jamais repetisse os 3 volantes, né? E para surpresa de todo o torcedor, porque na verdade assim, ó, a minha opinião, ela acaba sendo uma opinião da média dos torcedores. Obviamente, tem gente que acha que tem que jogar com 3, com 4, outros tem que jogar com 2. Todo mundo e tem uma graças solução. e graças a Deus Todo mundo tem uma solução. E graças a Deus o torcedor, cada torcedor é um treinador, né? Graças a Deus, assim, ó, nós somos livres pensadores, né? Cada um pensa de uma maneira e a gente tem que respeitar. Mas eu disse, eu espero que jamais ele repita, pelo menos com a característica desses que nós temos lá, de volantes que nós temos lá, que ele não repita. Porque era um esquema chama-gol. Para surpresa minha, contra o Nacional, ele voltou com os 3 zagueiros, com os 3 volantes. Com os 3 volantes. E aí, deu no que deu. Levou 3. E para mais surpresa ainda, no jogo desse final de semana contra o Botafogo, novamente 3 volantes. E novamente 4. E novamente o esquema chama gol. Mas será que não aprende? E aí a gente ouve assim, ó, como desculpa pós-jogo, nas entrevistas, os adversários já estudaram o Inter. Eu vejo isso como uma ingenuidade enorme, dizer que os adversários estudaram o Inter. E o Inter não estudou os adversários? Eu estava pensando nisso. Pois é, o Inter não estudou. Se ele estudar, ele tem que ter o contraveneno. Ele tem que saber, ele tem que ser estrategista. Mas daí o técnico não pode ser o Roger. Pois é. Mas o técnico do Inter tem. Mas não pode ser ele. Eu É o treinador de um esquema só, cara. fazendo um parênteses, assim, ó, eu acredito ainda no Roger, né, tenho expectativa de que ele possa reencontrar o caminho. Obviamente, assim, ó, todo mundo está falando na Coca de 2 litros, na Coca de 3 litros, terminou o gás. Eu ainda mantenho a chama de esperança de que não seja isso, né, que seja um momento de instabilidade, né, porque também nós temos um material ali bastante deficiente. Aí tu bota numa zaga Roger e o Gabriel... Vitor Gabriel. E o Vitor Gabriel... O Roger, esse assim, tem problema físico. O Roger tem problema para correr. Tu viu Mas o jeito que ele corre? Eu já tinha notado isso contra o Ele Atlético tem problema Nacional. para correr. Que o Inter ganhou de 3-0. Esse que é o problema. As vitórias do Inter esconderam muitos problemas. E o Vitor Gabriel, assim, ó, tomara que eu esteja enganado, porque tem atleta que retorna de uma lesão como se nada tivesse acontecido. Tem outros que têm dificuldade na readaptação, né, ou na preparação física, e tomara que seja problema de readaptação dele, mas depois que ele entrou, o time enfuneirou. E ele jogou todos os jogos das goleadas. E sem falar no nosso goleiro, né, porque o nosso goleiro, ele chama gol. E eu lembro que 5 programas atrás, eu falei, e o Savião me corrigiu. Eu disse, olha, o Rocher,
Quando ele se machucou, o Rocher se machucou. Mas quando um titular se machuca, eu fico preocupado. Quem vai substituir? Não estou preocupado. Eu acho que o nosso goleiro atende bem às nossas necessidades, está indo bem. E eu estava no programa e eu concordei contigo. E ele desandou. E o nosso goleiro, ele desandou. E aí, naquele discurso de que o adversário estuda o Inter, eu diria assim, realmente os adversários estudaram o Inter. Todos os adversários perceberam que é só chutar que a bola entra. Só o Roger não percebeu isso. Só o Roger ainda não viu. Os adversários todos já viram. Porque ele joga sempre adiantado. Está sempre adiantado. E aí é fácil, porque se tu é atacante, se o cara é um bom goleiro que te transmite segurança, o cara vai chutar na bola certa, ele trabalha melhor a bola. Agora, se ele sabe que vou chutar é uma loteria, o cara chuta. Às vezes a bola entra, às vezes não entra. E aconteceu e às vezes, entra né? 2, 3 vezes, ou até 4, e está entrando. O primeiro gol, eu não vejo esse aspecto dele ficar adiantado, dele chamar gol, eu não vejo relação com o primeiro gol do Botafogo. Muitos, como é que foi? Eu nem me lembro. Como é que o primeiro gol foi o Inter estava no ataque, amiga, vai Marlon... é um dia dele ali, para. Não, pelo amor, não, Tilé. É um dia do outro ali. Para, bicho. Ah, tá, achei que era na do Souvenir, porque o contra o Atlético Nacional, que eu nem me lembro, nós tomamos 3, 2 pode botar na conta do Antony. O problema todo do Antony é o seguinte, ele não passa aquela insegurança, não, e nem a insegurança do mau goleiro. Ele é um goleiro que ele tá tranquilo e tal, a bola entra, ele tá sempre na foto, né? Pra mim, o pior goleiro é esse, é o que tá na foto do gol, porque a bola passou perto dele, ele não pegou, não tem reflexo, tu entende? Mas daí, como ele tá na foto, passa aquela sensação de que, olha, ele quase chegou, não dava pra pegar, ele tava no lance. 2 gols contra o Atlético Nacional foram assim, e aí contra o Botafogo... se ele ficar na foto da Eleonora, ele vai pegar. Ó, mais um patrocinador, apoiador cultural aí, Tilé. Tá. Então... contra o Botafogo é isso que o Souvenir falou. O pessoal sabe que ele não é de confiança, ele joga adiantado. Olhou pro gol, a bola vai passar, não vai bater nenhum zagueiro, eu vou chutar, porque pode ser que entre. É 70% de chance de entrar. Claro que tem gol que foi na forquilha e tudo mais, mas o gol do Alex Telles, ele estava adiantado, né? Se é outro goleiro bem posicionado ali, eu não tomo aquele gol. Do Corinthians, que foram 6. A bola passou na área os 90 minutos. Aí passa por isso que o Souvenir disse. O Vitor Gabriel não é aquela bolacha toda do pacote. Tanto que o Inter já está falando em vender o Vitor Gabriel, se tiver proposta, ao invés de vender o Vitão, porque sabe que o Vitor Gabriel não dá retorno. Contra o Atlético Nacional. Acabei de falar, foram 2 falhas do Antony. E contra o Corinthians ali, aqueles 6. Mas olha aí, ó. Mas por que ele está repetindo a pergunta? E o Antony nos Para enganava. um pouquinho. Souvenir? Pode falar. É o seguinte, nós Também estamos aqui diante de opiniões sobre a situação do Inter, tá? De Colorado para Colorado. Agora o Xavier está colocando uma situação aqui que não vai de encontro àquilo que a gente está conversando. Ele está simplesmente ironizando o que nós estamos falando, tá? E está pensando no lado negativo do Inter que está acontecendo. Esse lado negativo é a expectativa que todo gremista tem até hoje e vai continuar tendo, com preocupações com o Inter, o que ele pode ter positivo assim, a nível de desempenho. É só isso que eles se preocupam. Eles têm que cuidar do Grêmio. O Grêmio está atrás do Inter, perdeu o Campeonato Gaúcho para o Inter e está atrás do Campeonato Brasileiro. Então, não está junto. Então olha a tabela. Não, só por causa do saldo. Não interessa. Aí tu já está colocando outro pretexto aí que não existe. Mas, Tiléo, então, ele está sonhando, o Saviano. Não, mas vamos aproveitar. Eu vou fazer uma reflexãozinha aqui do Internacional no ano de 2025. Tá? O Inter começou o Campeonato Gaúcho trazendo uma perspectiva altamente favorável para a conquista de título esse ano de 2025. Quando ele joga o Campeonato Gaúcho, ele já jogou o Campeonato Gaúcho numa pressão. A pressão. O que era a pressão? Era evitar que o Grêmio obtivesse o octacampeonato, uma coisa que o Inter tem e o Grêmio não tem. Tá? O que o Inter fez? Ele foi e ganhou o Campeonato Gaúcho. Ele ganhou.
Ele ganhou o Campeonato Gaúcho. Com todas as melhoras que o Quinteiros deu para o Grêmio, que o Xavier aqui falava. Ele, o Tessa, agora o time está com... Agora tá treina, agora tem estratégia. Aquela estratégia. O negócio de treinar primeiro o sistema defensivo, ter um preparador para ali, o outro para o atacante. Tudo foi relevante aqui para a situação do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Inter foi lá, o Grêmio teve 3 derrotas no Campeonato Gaúcho, o Inter foi invicto. Vamos para o próximo. Qual é o próximo? É o Campeonato Brasileiro. O Inter vem com o primeiro jogo para enfrentar a equipe do Flamengo. Foi no Maracanã. Maracanã com quase 50 mil pessoas para ver o Inter jogar. Não é joguinho de 15 mil que estão botando aí dentro do estádio deles hoje. Só lá, 50 mil pessoas. Estou falando da situação do Inter. Depois, claro, né? Vocês me corrigem alguma coisa aí que eu estou falando aqui. Que talvez... Não, eu misturei porque tem que misturar. Esse aí tem que misturar sempre, está sempre atrás de nós. Então, vamos lá. O jogo do Flamengo, o Inter fez um jogo lá de nível com o Flamengo e empatou 1-1. Você defendeu o tempo inteiro. Negativo. Não. Eu sempre vi outro jogo. Sérgio, faz favor, agora eu estou falando. Eu falando. Só uns toquezinhos. Só uma tiradinha. O contraponto. Olha, aqui a gente vai falando e vem esses toquezinhos, mas cada vez a gente gosta mais das pessoas. Isso é importante. E a gente tem liberdade para fazer isso, né? Por isso que eu digo, cara, a gente se sente bem vir aqui e conversar sobre futebol. É terapia. Mas vamos adiante, né? Aí o Inter causou uma expectativa grande para o Brasil. Esse que é o problema. Entendeu? Então era elogio daqui, elogio dali. Tu ligava a Sport TV, SPM, enfim, todos os programas de esporte. Aquele Felipe Melo, então, endeusou o Grêmio. Mas nunca ligaram aqui no debate bola. Eu disse, o Roger não é desse momento. Tá, espera aí, cara. Nunca ligaram aqui no debate bola. Tá, então, o que aconteceu? Aí o Inter foi tendo outros jogos, né? Ele vem aquele jogo contra o Cruzeiro ali, ele meteu 3-0 no Cruzeiro. Então, cada vez o Inter trouxe uma expectativa que eu não vou tirar do torcedor, eu como torcedor, vocês aqui, o Bica e o Souvenir como torcedor, tirar essa expectativa. Então, o Inter criou esse momento. E a gente vive disso, né? Vive, é de momento, futebol é momento. Então, o que aconteceu? O Inter veio para a parte da Libertadores. Já saiu enfrentando o Bahia lá, que é uma equipe, olha, é muito bom aquele time do Bahia. Conseguiu um empate lá. Já ficou uma coisa favorável também para o Inter, dentro do momento daquele jogo. Então as coisas foram realmente se adequando a favor do Inter e a imprensa, torcedor, a comissão técnica, jogadores, todo mundo influenciado pelo momento do Inter, que era bom. O que era bom? Aí vem a derrota para o Palmeiras em casa, que foi um jogo que realmente a gente teve uma oportunidade de reclamar de uma penalidade, tá? Mas o Palmeiras... Um gol perdido pelo Valência. É normal, normal perder. Entendeu? Dá para aceitar. O que eu quero colocar para vocês? Observe. Não vai perder mais. O Valência não vai mais perder gol. Não, agora ele... ele vai ficar uns 2 meses sem perder gol agora. Deixa eu concluir meu raciocínio. O Inter vai jogar com o Corinthians fora. Tá? Perdeu o jogo. Um jogo também altamente discutível em consequência da expulsão ali do Bruno Henrique. Tá? Porque todo mundo sabe que não foi uma expulsão legal. Não foi falta, cara? Não foi falta. Bom, mas tudo bem. É uma situação de desculpa para aquilo ali. Aí tu pega fora de casa. Tu pega o Atlético Nacional de Medellín, que estava com a raiva do Inter até pelos fios de cabelo. E que é um bom time. E é um bom time, é um time candidato, vai se classificar nisso aí. Ele vai ganhar do Bahia lá agora também. Ele ganha do Bahia. Vai ganhar do Bahia. Então, é um time qualificado para ganhar título da Libertadores. Jogo fora. O Inter perdeu 3-1, tomou aquele gol no final ali também. Quase 47, mas foi 3-1. Agora ele vem jogar contra o Botafogo. Sabe quem é o Botafogo, gente? Jogando lá no estádio Botafogo, lá no Engenhão. O Botafogo é o atual campeão brasileiro. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Parei um pouquinho, o Inter vai com um time lá, praticamente com os reservas, e numa tarde
tarde e noite, foi às 20 horas do jogo, o Inter pega a equipe do Botafogo que acerta tudo, que é chute de fora da área. E o nosso goleiro, infelizmente, como eu comentei aqui, que o problema do Inter estava no gol, quando estava tomando muito gol, era ali, tá? E a gente tem a solução para o gol, só que está machucado, que é o Rochel. Então, o que acontece? Eu não consigo aceitar tanta reclamação de torcedor, de comentarista, tu vê, em tudo, por que crítica? tanta crítica em cima do Internacional? Para quê? Se ele tem condições de ganhar lá do Nacional ou não, ele vai jogar, mas a possibilidade dos números da classificação apresentam. De repente, do empate do Nacional lá de Medellín com o Bahia, o Inter pode ser líder se ele ganhar alguma coisa. Ele tem que ganhar. É um jogo difícil, é um jogo. Então não adianta, a gente tem que considerar tudo o que acontece para depois refletir com a crítica. Agora, o Inter está tomando gol demais? Tá tomando. Mas uma coisa, Bica, como é que tu vai atribuir um desastre tão rápido assim para uma defesa tão segura? É que assim, ó, se tu pega os... Se tu tinha condições de fazer uma estatística para o Internacional de futuro boa, e agora desanda de uma hora para outra, alguma coisa está de errado. Mas aí é que tá. É que assim, ó, se tu pegar os números, tá? Se tu pegar, claro, o desempenho dentro de campo também, a forma como jogou, tudo bem. Mas se tu pegar os números, tu tá se escondendo isso que tu acabou de dizer, eu tô contigo. Porque 3-3 contra o Nacional do Uruguai foi um acidente. Parecia ali que, pô, tem dia que é noite, que nem dizia o Renato, né? Eu adoro essa frase do Renato. Tem dia que é noite. Parecia um daqueles dias. O Inter tinha vindo de um Grenal que se empenhou muito fisicamente, botou o mesmo time para jogar porque era Libertadores. Ó, começa aí, e eu venho falando isso desde sempre. O azar que o Inter deu nas combinações de jogos que tem. Porque começa com o Flamengo... Um time que pegou a maior sequência de jogos difíceis do Campeonato Brasileiro foi o Inter. E junta isso a própria Libertadores, que pegou o grupo mais difícil. Então pega ali, pegou Flamengo, pegou Bahia na Libertadores, pegou Fortaleza lá, pegou Palmeiras em casa, pegou Cruzeiro, que ainda deu sorte que teve um jogador expulso, o Cruzeiro, o Inter conseguiu ganhar. Eu teria botado o time reserva contra aquele Cruzeiro, que estava uma draga aquela vez. Não, mas agora tá bom. Entendeu? Mas daí tinha aquele sonho de que nós vamos ganhar tudo, vamos com força máxima em tudo para nós disputar os 3 títulos. Não tem como, porque o recurso financeiro do Inter não permite. Mas enfim, aí se tu pega os 3 gols contra o Nacional do Uruguai, parecia que tinha sido um acidente por causa disso que eu acabei de falar. Tinha jogado no Grenal, os caras tinham trocado de técnico, eles queriam mostrar que o problema não era o time, era o técnico anterior, foram pra cima, fizeram 3 gols, o Inter bbuscou, se desgastou. Aí contra o Corinthians o jogo tava 2-1 pro Inter, jogando, aí nesse ponto eu discordo um pouco do Souvenir, porque jogando com os 3 volantes, só que quando tirou o Fernando da zaga e botou o Fernando no meio campo, o Inter trocou o passe, entrou na área do Corinthians, fez 2 gols, virou o jogo dentro do Itaquerão lotado, aí teve o Bruno Henrique expulso e a coisa degringolou. Né? Mas ainda assim o jogo estava 2-2 quando o juiz, com um jogador a menos, o jogo estava 2-2 quando o árbitro marcou um pênalti que não existiu também. Aí vamos pro jogo contra o Maracanã, que foi uma desgraça, mas daí também, se quem quiser pode botar na conta do goleiro? Do goleiro, do goleiro não, o Maracanã o Inter não tomou gol, né? Tô falando não tomou. Só que aí também porque o Inter jogou mal, porque o Inter sofreu para ganhar do Maracanã. O Inter fez 3 gols. Maracanã, pensando o Inter fez 3 gols naquele jogo. Tinha esse time, né? Tudo anulado por milímetros. Tu entendeu? Mas fez 3 gols. Mesma lógica que o Xavier usa para dizer. O Inter tomou 6 gols do Corinthians. Eu fico o Inter. Não, mas eu concordo com o Xavier, porque eu sei que ele vai dizer, tá, mas e os gols que o Inter tomou do Corinthians e que foi anulado lá na falta não exime que o Inter tomou aqueles gols, é verdade. Só que os gols que o Inter faz também, tudo anulado assim por milímetros, por bobagem. Eu fico com uma frase tua. Qual? E tudo que tu falou, eu botei entre parênteses uma frase. Não tem elenco para 3 competições. Isso, era aí que eu ia chegar. Eu tava indo lá. Aí vai jogar contra o Atlético Nacional lá, né? É verdade. De novo 3 volantes, só que dessa vez ele esqueceu que os caras... Ele esqueceu ou não estudou, não sei. Nessa aí eu boto na conta do Roger.
que ele botou 3 volantes para jogar contra um time que joga com 2 pontas extremamente rápidos e abertos, e aí ele obrigou os volantes a abrir. Aí no momento que ele obrigou os volantes a abrir, não estava mais jogando com 3 volantes, estava jogando com 2 volantes abertos como ala. E aí eu complemento uma coisa, que isso vem da boca de dirigente e de treinador. Qual a competição que vamos priorizar? Exatamente. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogo a jogo. Jogo a jogo. E aí Jogo tá a tomando jogo. na tarraqueta E jogo a aí- jogo. Jogo a jogo tem que ser perdido. Tem que priorizar. Aí vai contra o Botafogo, Senão tu fica sem nada. Claro, exatamente. vai contra o Botafogo, toma um gol muito cedo, mas depois que toma o gol consegue jogar melhor, mas tá com um time descaracterizado, não consegue. Domina praticamente todo o primeiro tempo, mas não consegue fazer gol, toma mais um gol no final e depois cada chute que eles acertam é um gol. Então assim, eu acho que eu tô com o Tilé de que não é motivo porque tem que pegar o contexto de cada jogo. Mas eu acho que tem um erro de avaliação da direção nessa questão de vamos com força máxima em todos os jogos, não vamos negociar jogos, porque no momento que tu bota time misto, tu tá dando chance para não Agora ganhar eu vou aquele jogo e tá testar, cansando eu os vou titulares que testar entraram em a campo. direção do Inter para vocês três que são... Antes de tu testar, eu já testei, só um pouquinho certo. Vocês querem ver como é que o Palmeiras joga? Ele joga todos os jogos com time misto. Pois é, mas acontece que olha O plantel dele é plantel titular. Entendeu? Ontem e o tudo é mesclado. Mas aquilo Ontem que a gente não. falou, né? Domingo Mas o Botafogo mescla demais. Domingo É o um Botafogo. Tem elenco? Tem elenco. Domingo o Botafogo botou 3 laterais esquerdos em campo que poderiam ser titulares na grande Vitor Roque deixou na no banco. maioria Aí botou o cara, foi lá dos resolver o times jogo. brasileiros. O Fim do Marçal, jogo. o Cuiabano e o Alex Telles, eles poderiam ser titulares em muitos, É. talvez não seriam no Flamengo, talvez não seriam no Palmeiras titular, mas jogariam bastante. 3 lateral esquerdo, que nem é uma posição muito assim, ó. Eu quero O Flamengo- colocar o Botafogo duas tem coisas 3, para cara. você. Primeiro, fazer uma pergunta para E você. nós temos Ramon. A direção, tu fosse da direção do Internacional, tivesse que priorizar uma competição, qual tu ia? Aliás, tirar uma fora, qual tu tiraria? Eu tiraria o brasileiro. Campeonato Brasileiro. Tu? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Eu também tenho essa mesma ideia que vocês têm. É fazer os É. 45 e bola pra É, frente. eu tenho essa e mesma correr opção. atrás desses que são mais curtinhos, né? Claro, e que dá mais É que o dinheiro. Inter vai começar a ter esses jogos agora. E aí, Tá, assim, e agora eu a quero gente bota- a segunda agora, que eu falei aqui para vocês, sobre o Bernabé, Ah, isso certo? eu também falei contigo. Para colocar ele mais à frente. Tira um jogador daquela categoria Mas não de tem- correr atrás de Como é que lateral, bota no lugar do de Bernabé? ponteiro. Não. Como que o Botafogo faz isso? botou o Cuiabano. Botafogo Agora, faz. agora, Aí tu bota o Ramon. E olha aí, sabe o que eles fazem? É dólar. Ele botou o Cuiabano com o time Ó. do Inter lá descaracterizado. Aí Mas é não- fácil. não, E o o Cuiabano time que tá já jogando sai. Não. Mas eu não tô Mas nós não temos que botar, não botou o Ramon. considerando a Mas parte põe técnica aquele do quarto Cuiabano. zagueiro Não, do eu lado tô dizendo que esquerdo. ele tem jogado bom. ali. Ele tem jogado ali, não quis dizer que ele tá jogando bem. Eu disse que ele Entendeu? tem- ele tem E aí jogado. é o seguinte, só que lá eles estão alternando. Tem horas que o Cuiabano mas- está de lateral e o outro está de ponta, que fez o gol. Mas a qualidade ali é dupla. A qualidade é dupla. É dupla, é diferente. É. É diferente. O Ramon é muito Agora tu diferente. do imagina um Bernabé que joga muito mais que esses do Botafogo, sem dúvida nenhuma, para mim é um dos melhores lateral esquerdo do Brasil, né? Jogando solto do lado do Patrick. Mas tá Patrick louco. metendo bola E pra o ele. grande problema que no jogar esses 3 volantes é deixar só o Alan Patrick criando. Mas aí que Mas tá. como E é ele que tem vai- 32 anos. Quanto tempo 33. faz que o Inter tá... 33, Porque assim, é. ó, não vamos com essa de que os resultados e a dificuldade para ganhar veio com os 3 volantes, porque com os pontas, o Roger tentou absolutamente todos os jogadores que poderiam jogar na ponta direita, ele tentou. Até o Borré na ponta direita ele botou, e nenhum tá funcionando. O time funcionando no passado, agora o Tabata tá melhorando, porque veio de uma lesão longa, o Tabata não teve pré-temporada, ele tá fazendo a pré-temporada dele agora. Mas Então, tem um cara que tá agora o fazendo Tabata falta tá- aí no Inter. Um colombiano. O Carboneiro? O Carboneiro, sim, mas é que o Sim, Carboneiro faz ele falta, joga... tá joga na bem de esquerda. lesão. Desde que o o Wesley veio pra ele direita. tinha botado o Wesley na direita e estava funcionando com os dois. Só que daí ele saiu,
Ele testou o Gabriel Carvalho, ele testou o Bruno Tabata, ele testou o Vitinho, ele testou todo mundo ali na direita, não tá funcionando ninguém. Aí o Alan Patrick continua jogando sozinho. O que ele pensou? Acho eu vou botar 3 volantes, entre aspas, e vou liberar o Thiago Maia para jogar, porque o melhor futebol que o Inter jogou ano passado era com o Bruno Tabata aberto na direita e o Thiago Maia ali no meio dando suporte para o Alan Patrick. Dando suporte e chegando. Não, e outra coisa, assim, só que a chegada, o início da construção da jogada. Com o Bruno Tabata e Sim. E o meia, o Alan Patrick, a bola fica lá, aí dá para te chegar. Agora, com um meia só, como é que tu vai sair daqui para chegar lá e toma de novo? Não tá considerando é que o início da construção da jogada com o Bruno Gomes na lateral direita é uma coisa e com o Aguirre é outra. O Aguirre ele pode ser um bom jogador, ele pode ter explosão, ele pode defensivamente é bom. Muito só bom. Que quando chega na frente, cara, ele não sabe passar uma bola e tem a cintura dura. Eu vou dizer pra vocês que eu prefiro o Natan do que ele. No sentido de tentar combinar as jogadas ali, de fechar pro meio. Aí eu discordo contigo. Vocês tiveram dois problemas, a lesão do goleiro e a lesão do quarto zagueiro. O goleiro é o diferencial. O quarto zagueiro também estava jogando muito. Pro time é o quando goleiro. Alguém tem informação? O Roger, quando é que ele volta? Vai demorar ainda, porque quebrou o dedo. Né? É só ter jogo da seleção, ele volta. Aí, para o Uruguai lá ele tá pronto. A diretoria do Inter tem que fazer a avaliação. Só que não entra naquilo que tu falou, Xavier. Tu vê como é que tá o time? A Draga deve sair lá tudo pro DM. Chinelinho nele. É verdade isso aí. Claro. Não, o Rocher é só ter jogo da seleção uruguaia, ele volta. É a hora que o departamento médico tem que estar lotado ali. Ou até os caras dizem o seguinte, esses caras do DM aí não vão receber. Agora, quando não voltar, não tem. Mas os caras são malandros. A direção do Inter tem que avaliar porque todos os anos, no mês de maio, junho, acontece isso. E a gente vai lá e bota a culpa no técnico. Não estou dizendo que eu queria que o Cudê tivesse continuado. Mas todo ano aconteceu com o Mano Menezes. Tava bem, o Inter, chegou maio, caiu, começou a perder, não marcava ninguém, marcava a pressão com o olhar, né? Eu lembro daquele Grenal que o Inter jogou, que os volantes do Inter, os jogadores do Grêmio tocavam a bola e os volantes do Inter chegavam perto só. E tá começando a acontecer agora. A sensação que dá é que o Inter perde todas as divididas. O cara vai pra bola, parece que ele vai tomar a bola e o jogador continua com ela e segue o jogo. E o jogador do Inter fica no chão. Tá acontecendo com o Vitão, tá acontecendo com o Fernando, tá acontecendo com o Bernabé, tá acontecendo com o Alan Patrick. O Alan Patrick tá lembrando aquele Alan Patrick do final do tempo do Cudê ali, que não tinha força, não é técnica, não Qual é o melhor Bahia para chegar aqui? Eu deu hoje. O Bahia de hoje deu um sufoco no Flamengo lá, sim. Não, eu tô falando o seguinte, o melhor Bahia é melhor chegar com 10, com 7 ou com 8? Com 10. Com 10? Com 10, já chega classificado. O Bahia com 10 pontos tá classificado. Mas eles vão brigar pra... Não. 10 pontos tá classificado. Tá, e o Bahia vai ganhar lá do Nacional. Não, claro, Sérgio, chegar com 10. O que ele falou? Qual é o melhor Bahia? Tá com 6, 10. Tá com 6. Perde, só chega a 9. 9. E o Inter com 5 chega a 8. Chega a 8. Se ganhar, né? Se ganhar do Nacional lá. Se ganhar as duas, é campeão da chave. Sim, que ele pega o Bahia aqui. Sim. Mas independente o risco do de empatar Bahia lá ganhar, é uma combinação muito complexa para. O grupo em si ele proporcionou isso, entendeu, pelos resultados. Então agora está todo mundo no páreo, até o Nacional com 4. E se perder lá, o Inter está fora. Se perder lá, o Inter tá fora. Porque daí só pode fazer. Nacional só vai a 8. Aí o Nacional do Uruguai vai a 7. Tá com 4, vai a 7. 4 vai a 7. Uma análise interessante que a gente tem que fazer é o seguinte, o Inter foi muito mal na primeira perna aí do grupo, na Libertadores? Né? Na Libertadores. Não, foi mal. Empatou em casa, foi mal. Sim, mas fora também. O Inter fazendo pontuação menor ainda do que fez, consegue passar. Consegue. Entendeu? O Inter fez 5. 4 e 1. O Inter fez 5 pontos nos 3 primeiros faz jogos. 3 e 1 e tá Se ele fizer 4 nos últimos 3 jogos, o Inter classifica. Então, assim, ele tranca o Nacional. Nada tão ruim fica que na não frente, possa... aí ele decide com o Bahia. Certo? Um se empate lá não é ruim, empatar com o Atlético Nacional e ganhar do Bahia, deu. Ou então até se conseguir arrancar uma vitóriazinha lá, pode empatar no Beira-Rio com o Bahia. Vai decidir depois os mata-mata tudo fora, né? Sim, daí Pessoal, vai ficar depois de nós acalmarmos um pouco a situação do Internacional, nós vamos à situação
do Juventude. O Juventude, o que é isso? Tomou 11 gols, tomou bem mais que o Inter em 2 jogos do Brasileiro. Tomou 6, tomou 5. O Juventude, eu vou, em poucas palavras, aqui é uma casa. Espera só pegar aqui. Caiu. Um copinho. Quem começou? Caiu. O esquema tático já... Eu não condeno o Juventude porque um time que com o menor orçamento da Série A, o menor orçamento da Série A é o do Juventude, continua sendo. Mesmo os times que subiram têm orçamento maior, né? O Mirassol, esses outros, o Sport, o Santos, todos têm orçamento maior que o Juventude. O Juventude se reforça buscando jogador no Amazonas, buscando jogador no interior do Goiás. Ele monta times de Série A, pegando jogadores na Série C, nas reservas da Série B, porque hoje para tu pegar um jogador titular da Série B, tu tem que ter dinheiro. Até isso. Então, que pega um jogador que está encostado lá, que não está sendo aproveitado num time, o outro que não está nem treinando no outro, e monta um time para jogar a Série A. Então eu não consigo condenar o Juventude por tá mal desse jeito. Mas então fica na B, sempre. Eu consigo condenar o Inter e o Grêmio Veio pela draga azar. que tá. O Juventude que... Pô, o Enio, tava todo mundo encantado com o Enio. O Juventude foi buscar o Enio lá no Amazonas, cara. Aí pega esse Batalha aí, ponta direita, bom jogador. Ninguém tinha visto ele, o Juventude viu. Ele tá fora esse Enio, né? Mas a fora, verdade é o seguinte, Então, Grêmio Internacional, eles olham no outro Mas eu acho que o problema Claro, é que mas- o Juventude olha ali. Mas tá na hora de ser Série criativo, C, Série Série B, é onde ele tá mas olhando. tá na hora de ser criativo. Mas na é hora o de nível do contratar. Juventude, é esse aí, cara. Mas Não, claro. não tem como. O Mas tu Botafogo acha, por tem, exemplo, não que, tem como que os trazer. outros são muito mais, que tem aí embaixo, esse time lá de São Paulo? Não, o Mirassol, Mirassol tem mas mais não é elenco essa- do que o Juventude. Pode ter, mas não é tanto. Não, não é Quem tá fazendo o gol lá é o Reinaldo, que tá fazendo Pois É é. o gol. goleador. Vocês conhecem Ele bem. tem Mas é jogador. Tem 4 gols. Mas o Gol Reinaldo Vitória. seria titular Vitória. frouxo no Juventude? Quem? Seria, o Reinaldo seria titular frouxo no Juventude. Ah, com certeza. E o Reinaldo seria 10 e faixa no O Juventude. Mirassol andou surrando. Ele vai os se caras, empregar de novo. Quem? Num time grande. Claro que O sim. Reinaldo? É. Claro Vai, que sim. pela qualidade de É. ele tá apresentando. Ele vai se empregar de novo. Ó, só um cara como ala esquerda, como ele joga, já ser um dos goleadores Agora, do time. a gente critica muito os dirigentes pelas contratações e tal, né? Mas alguém condenou na época que o Reinaldo veio pro Grêmio. O Reinaldo veio do São Mas a Paulo torcida e tinha não sido... podia. e Não tinha podia ver o Reinaldo em campo. É, mas ele tinha sido eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Mas Brasileiro aí anterior, né? mas a grande verdade Fazia é o seguinte, tu jogar na biomédica é uma coisa, tu jogar no Aliado a pressão é menor. Tu jogar no Grêmio a pressão é grande. Mas ele Lá tinha nesse time dele lá não tem Mas nem ele torcida. tinha vindo do São Paulo. Ele tinha vindo o do Pedro São Paulo, era Henrique lá no titular. Ceará, lá é o craque. É, exatamente. Ah, mas daí os caras jogam. Ah, não, daí Jogam não. como o cara, a feição do cara. Sim, com as duas mas- linhas de 4, o Pedro Henrique é o segundo atacante, o Pedro Raul é o Mas, primeiro. É o ó, é aquilo Aqui que- ele é mais um, lá ele é o cara. Aquilo Olha que aqui, o Sabia ó, vive vamos falar falando. do lado Os do caras Corinthians. querem- Memphis e 4-1-3. o Alberto. O Pedro Henrique vai entrar onde? Não entra não. Não, mas não é isso só. Não é é questão claro do que é, esquema. É claro. questão do esquema. Ó, também. Faz um esquema pra Vai ti bater estar palma o tempo inteiro. Ó, pra ti estar no esquema, tu tem que estar jogando, rapaz. É, É isso aí. Mas E ali ele não joga. No E Inter, lá no Ceará ele no joga. Inter do Mano Menezes ele jogava. No Inter do Cudê ele não jogava. Jogou porque no o Campeonato sistema é Gaúcho. outro. Jogou. Não. É, Jogou e o no alemão? também. Não, o alemão não joga. O alemão que vai Aonde arrumar que um anda? emprego Aonde é que ele anda? de servente. De Sabia pedreiro. aí o Grêmio, sabia? Tá gostando do Grêmio? Muito Tá melhorando? bem, Meus muito. parabéns, então. Muito. Conseguiu empatar com o Red Bull. O Grêmio, o Grêmio, o problema é o Jefferson e o Jefferson, né? E o goleiro? Serrote. E o goleiro? Não, o goleiro passa. Fez O duas- Serrote, por que não marca? Não, ele não marcar, ele marca, mas não conduz uma bola. Não faz uma jogada. Eu pensei em uma coisa, não sei se tu vai Ou concordar muda o comigo. Serrote ou põe um lateral melhor. Ter qualidade. Não Sabia? tem. Eu Tu com uma pensei- linha dessas aí, com um cara que não sabe correr com a bola. Eu pensei uma coisa sobre o jogo do Grêmio e o Bragantino. Eu acho que o Grêmio não sabe ganhar, cara. Porque ele fez um gol ali, Aos a 41, Musa, né? aos 41. Deu um chute ali, ó, e né, não apresentava a defesa do goleiro. Botou no pé da trave lá no cantinho, como manda o figurino, tá, se mobilizou todos os jogadores com
comemorar aquela coisa toda. Torcedor, que eu achei muito pouco, 15 mil pessoas só, nem, né? Muito pouco. Hoje Aí vai dar mais. vai lá e se abre todo pro Bragantino. Mas o que que ocorreu é isso? no lance? Mas o que ocorreu no lance? Eu A não- preocupação com o Gemerson. O lateral direito Mas e deixou por o quê? marcador dele Sozinho. e foi lá Não, ele dar deixou... socorro pro Gemerson. E aí o cara deu o passe lá e não tem volta, né? Aquele ali faz gol, nem sei como é que é a reserva daquele time. Sim, mas o que eu quero me referir Ele é titular da seleção da paraguaia? situação do momento, da motivação do gol, motivação do resultado, que seria uma vitória, 3 pontos, fazer realmente deixar aquela baita brecha. O Grêmio tem pro 9 Bragantino. jogadores Isso para que o mandar Mano embora Menezes no meio é do ano. preocupado com o sistema defensivo, para não tomar gol. E faz aquele gol e o momento faz, já entrega. Viu? Deu 30 Cochilada, segundos. né? Mas O eu não Grêmio- entendo isso aí. O Grêmio tem, no meio de ano, o Grêmio tem que mandar 9 jogadores embora que custam ao clube 4 milhões. Certo? Tem 9 jogadores para ir embora. E o pescador? Vai junto. Mas o pescador agora estão aproveitando ele. É, sim, não, mas foi para teste só. Ó, vai embora. Tem que mandar. Tá na hora de testar ainda, sabe? Ó, Mês tem de que ir julho, embora. maio. Todos que vieram do Atlético Mineiro. Então o Atlético desovou bem, então. Gemerson, Pavon, E pescador. O Edenilson. Esses 3. Pescador e Edenilson. E mais Edenilson, 4. 4. Mas o Edenilson não é titular. Não, é na cabeça do mano. 4. Aí tem mais o Cristaldo. Cristaldo. 5. São caras que ganham bem, né? 5. Camilo, 6. Camilo recém chegou. É. Mas eu tenho que ir, tá louco? Não tem condições. Camilo- Aqueles guris da base são Eu vou os fazer uma melhores. pergunta pra saber. Lá na lateral o Camilo esquerda é o tu manda Baralhas do 3 Grêmio? embora. Ó, na lateral esquerda vai 3 embora. Um que veio do Guarani, que eu não lembro o nome dele. Na lateral Mike. esquerda. Mike. O Mike. Aí, o Mike ainda tá no Grêmio? Tá. Meu Tá, Deus. e o mas Lucas tá Esteves, machucado. do Vitória, esse. Um que O veio. Lucas Esteves, do Vitória. Lucas Esteves. Vai. Recém chegou E mais também, um cara. que veio Lucas- do Bragantino. Vai, Lucas o- Cândido. Lucas Cândido. 9 jogadores tem que Luan Cândido, perdão. Não, Luan mas ele Cândido. jogou de meia, né? Não jogou de lateral O esquerdo. Luan Cândido jogou de meia. Jogou de meia. ainda. Contra Claro, quem? Contra... Jogou de meia. Ele Com aquele peso todo, jogou É. de meia. Não, é de Não, meia. jogou de meia que vocês estão dizendo que tava com as meias nos Não, pés. é verdade, então vê a escalação dele, cara. tem 9 para mandar embora. Não, Esses o 9. Mano enlouqueceu, o Mano Sabe enlouqueceu. quanto O Mano custam enlouqueceu. esses 9? 4 milhões. Esses 9. Eu vou te dizer 2 nomes 4 que custam milhões. 4 milhões. O que é? Vou te dizer 2 nomes, só 2 Eu no Inter também. que custam 4 milhões. Sim. O Borré e o Valência. Borré. Eu Valência. sei. Mas O esses Luca 9, joga 3 mais e que os meio. dois juntos. Corre, briga e Corre, vai. briga, luta, Faz um salseiro, 3,5, o enlouquece. valor exato dos dois. É. 3 milhões E esses 9 aí que estão para ir embora, dá 4. Isso não, o Edenilson não está nessa lista aí. O Edenilson não tá? Não, nessa lista dos 9 ele não está. O Edenilson não sei quantos ganha, mas eu sei É que mais de 1 esses milhão. 9 que eu Agora falei, ele vai entrar na 4 justiça milhões. contra o Inter. 4 milhões. É. Mas então, Xavier, tu acha que vai ser uma demanda Ah, assim? tem que não, limpar, não é, tem que não limpar. é. Vai- Tá, Tem isso que é o que o limpar. Xavier Esses gostaria. guris da base são muito mais jogadores. Ah, que esses. Isso é que eu- E isso é dão que o outra Xavier gostaria, qualidade. mas Da não outra tem como qualidade, fazer, tem não tem como fazer. camiseta, os caras têm raça. Esse Lucas Estevam, que tu quer mandar embora aí, ó, eu digo que a torcida do Grêmio ela é muito ingrata, né? A torcida do aqui, quando contrataram o Quinteiro, aqui no programa, o entusiasmo do Tesses e do Savian, agora nós temos técnico, agora é outro momento, agora nós vamos ter preparo físico, agora nós vamos ter trabalho lá na arena. Pô, demorou, acho que 1 mês e meio. Derruba, quebra aquela cabeça do Quinteiro, o Quinteiro não serve, que não sei o que, não sei que o os que. jogadores Os fizeram, caras né? foram ingratos com o Renato, agora estão. Ah, o Renato já tá na corda bamba lá no Estevam. Fluminense. Com o Lucas Estevam. O Lucas Estevam proporcionou para vocês a vinda do melhor cara que vocês contrataram nos últimos tempos. O Leonardo. Que é o. Leonardo. Leonardo. Não, o Marlon? O Marlon. Não, Se o o Leonardo, quarto zagueiro. Ah, o Wagner Leonardo. Sim, porque Vai, Leonardo. a negociação toda foi em cima do Lucas Estevam e deu todo aquele imbróglio jurídico, deposita, devolve o dinheiro, e aí foram lá negociar, sentaram na mesa e saíram com o Marlon de contrapeso. Mas o Não, o- mas ele- não, ele- o- ele- Leonardo. o Wagner Leonardo.
E vai ter Que é o melhor cara, eu queria ele no Inter. Bah, Mas Quem? como é que o Inter não enxerga um troço desse? Inter e Vitória no Beira-Rio, tá? O Wagner Leonardo fez uma baita de uma partida defensivamente, ainda fez o gol do Vitória. O Inter ganhou 2-1 ou 3-1, mas ele fez o gol do Vitória. E eu falei, o Inter precisando de zagueiro e o Vitória tem um baita de um zagueiro desses. O Inter tem que trazer Trouxe esse cara o Juninho. agora, amanhã. Aí foi e trouxe o Juninho. Mas não bota jogar. Mas tá machucado. Cara, que tudo é dinheiro, Não, né? tava no banco, não tava? Tudo Não, tava acho no que banco ali. tava, ele Tava, voltou tava no já. banco Então, contra tem que o voltar. Botafogo. Tinha que Tem que botar a voltar. jogar. Mas assim, claro que é dinheiro. O Wagner Leonardo custou muito mais do que o Juninho. Mas o Wagner Leonardo é jovem. Tu vai revender o Wagner Leonardo por um monte de Ele dinheiro. vai levar um monte de dinheiro com aquele cara. Entendeu? O cara é bom. Juninho não. O Juninho já tem 31 anos. E vocês são ingratos. Mas em compensação, esses outros 9 aí, tu não consegue sair do... Pois era esse isso que eu ia aí dizer. vai querer levar, hein? Quem dera fosse E que os nem- caras um monte de salário, cara. Quem Liga, dera e a fosse que nem zaga do videogame. Inter tem que ser O Juninho? Vitão e Juninho. Vitão e Juninho. Assim, ó, Tem que o ter, Vitor, tem que o Vitor Gabriel, experimentar, cara, cara. dá um tempo pro guri, dá um tempo. Dá um Ele tempo, tá- mas é o guri vem de lesão, o jogador É, custa pode se ser, mas dá um adaptar, tempo, essas coisas. deixa Aí, ele o que, se que firmar. vocês acharam do técnico da seleção brasileira? Tá aí, né? Eu acho Foi O que, que contratado. vocês acharam? Eu achei que ele arrumou um baita num pepino pra ele. superestimado. Eu acho o seguinte, não adianta ter Angela técnico Latte. e não ter plantel, não ter time. E não ter tempo pra treinar. É, mas ele é malandro. É, ele é malandro. mas- E- Malandro, Malandro. e lá correram Ele ele de lá conhece, agora. Não, cara. não. Mas ele conhece. Tu problema- viu quem é que é o jogador dele? Eu sei. É ele mais O Neymar. 10. O Neymar. Não. Neymar, quem? O Quem é, jogador então? agora? É o Neymar, né? Vai convocar o Neymar. Não, Já mas disse. não é esse. Mas tem que convocar Não o é Neymar, é o esse melhor que que tá tem. no time dele, de esse mais 10. Quem é? O volante. Casemiro? Casemiro. É. Ele e o Neymar, os dois que ele vai Eu jogar. nunca entendi o porquê que o Casemiro não É, tava... o Casemiro. Casemiro Ele é um dos dele, melhores né? volantes do O mundo. Casemiro e mais 10. O Ele e Casemiro o arrumou, Neymar, e o mais Casemiro os outros. arrumou o time do Real Madrid. Quando o Ancelotti chegou, ele pegou o Casemiro, botou ali e falou assim, ó, tu vai ser meu porto seguro. E acabou. O Real Madrid ganhou tudo com o Ancelotti. E o na Casa Casemiro tá Marca, jogando em Casemiro. alto nível lá na Inglaterra. Eu acho que acaba o festerê na seleção, né? É tal coisa. É de tal empresário coisa. botando gente pra Agora jogar. já tá todo mundo mudando de ideia sobre a seleção brasileira. O cara Eu não. receita. Tá, o Souvenir já tá mudando de ideia. Sabe? Já tá, Eu tô mudando, sim. mas o cara nem mostrou as unhas ainda. Não, mas o cara é bom. Mas eu acho, Marcelo. Eu passo Só pra o cara ver. trazer o eu acho Casemiro. que Vamos botar, vamos eu botar acho que é o cara que Dorival. mais conhece. O Dorival Ah, e é, o Ancelotti um do lado do outro. Ah, Não a dá qualidade pra- é É, outra. tem como. Não, é o cara Mas- que mais conhece. mas eu ainda- O acho que ataque tem que dele ter. tá lá na Espanha. É, Tá, eu tá ainda lá. tô com o Eu Souvenir, mesmo com o Dorival que não convoca, adianta ter um baita convoca. técnico se tu não É tiver que- time. Eu mesmo com o Dorival convoca. E Então, o Brasil não Só tem. que a conversa é outra. a conversa é outra. Vão tirar os brinquinhos, Não, aquelas não, coisinhas, a vão tirar conversa tudo. é outra. Quem com o quer jogar, Ancelotti. vai jogar, você não fica em casa. É. Não tem empresário escalando o jogador para jogar na Conversa é quarta-feira. outra. Vai mudar. Muda. Muda. É que aquele assim, cara, uma coisa que ele muda, não na segue. minha opinião, é que o jogador da seleção brasileira olhava pro Dorival e pros outros que passaram de cima pra baixo. Exatamente. Agora eles vão olhar de baixo pra cima, Ó, filho. agora O cara técnico. A escadaria foi é outra. campeão de tudo, com tudo É, que a é time escadaria grande. é outra. Já treinou grandíssimos jogadores. Treinou o Ronaldo Fenômeno, Entendeu? o Kaká no Milan, entendeu? Eu acho que o Brasil precisaria desse que ele- choque Mas de eu realidade. ainda acho que o Brasil não tem time. ele Eu com também acho. ele Na minha opinião, é Esse é o problema. Falta, o Bica colocou falta uma joque, coisa falta muito certa. plantel. Ninguém compra conversa, ninguém vai comprar as ideias dos técnicos que nós tivemos aqui. Os caras não vão De comprar. Tite, Dorival, isso aí. Fernando Diniz, Eles vêm com ele. Interino. Agora esse velho falou, estão aqui. O cara treina com o Guardiola. O cara treina com o como é, o outro, aquele que era do Liverpool, que saiu agora. O alemão, aquele, cara. Rutter. Não. Tá vindo pro Que Real? foi que. O cara. Esqueci o nome dele. O Klopp. O cara treina com o Guardiola, treina com o Klopp, treina com o Ancelotti, aí vai pra seleção ouvir o Dorival. Aí o Dorival diz uma coisa completamente contrária do que os caras top de linha estão falando lá na Europa. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Bom, Entendeu? tomara que seja isso aí. O a Brasil está solução. precisando Tá, dessa mas chance. e tu acha, Tomara que agora é dê outra certo. pergunta, tu acha que aonde ele vai pôr o Neymar e será que ele vai conseguir Não, o pôr? Neymar, ele tem que pôr o Neymar numa casa de repouso,
num cruzeiro. Não. Né? Não, É aí que ele tem que pôr o Neymar. Foi espiritual a tua colocação, mas eu acho que ainda o nosso melhor jogador é o Neymar. Mas então, Ele então tá eu vou- tentando- Não. Pica, Ele a não lesão, consegue levantar o a Santos. Vai lesão, levantar? a lesão Não dele joga. foi violenta. tempo, não Cara, viu o tamanho da a barriga do lesão que Neymar? ele teve. Um jogador que veio pra solucionar o Santos, não Tem tem que que poder ser- jogar. Tem que ser preparado. Meu amigo, Então tu vai ver, Sabia? Vai se recuperar, vai se recuperar. Olha aqui, ó. É jogador. Não é novo, é novo. O cara vem de uma lesão violenta. Até o cara engrenar, vai passar por esse Mas estágio. ele quer engrenar? Diz que Quer sim, engrenar, ele sim. quer. Ele Quer engrenar. Cara, todo o atleta. Quer tinha dar esse- continuidade. Ele quer dar continuidade. O Ronaldo, quando teve aquelas lesões gravíssimas eu dele, já ia fazer ele voltava, se lesionava e voltava, ele nunca desistiu. Eu ia dizer, eu não e o- queria fazer porque a comparação é desleal com o Neymar, porque o Ronaldo Neymar- simplesmente é um dos maiores 9 que já teve na história do futebol. Mas assim, ó, tu lembra as notícias da época do Ronaldo, quando ele estava se recuperando da lesão? O que o Ronaldo fazia? Tu lembra de falar que o Ronaldo estava em festa, estava em cruzeiro, estava em jogo amistoso da Ludmilla ou alguma coisa assim? Não, o Ronaldo tinha contratado o Filé, lembra do Filé? Para ser o cara que ia recuperar ele. No açougue, Ele contratou o Filé e ele no fazia açougue? trabalho específico. Pega. Ele estava lesionado sem Só contrato. filé e micanha. Ele estava lesionado sem contrato. Entendeu? Tava lesionado, continuava treinando por conta própria. E aí chamaram, tu vai ir para, tô trabalhando aqui para ir para a Copa do Mundo e eu vou jogar. O Neymar, cara, o que o Neymar tá fazendo? Vocês viram o tamanho da barriga do Neymar? O Neymar tá com um pneuzinho caindo por cima do cos da calça, cara. Ele não se ajuda. Ele não quer, largou. E isso é um problema acredito brasileiro. que ele vai se recuperar. O Pato podia ter sido muito mais do que foi, o Ronaldinho Gaúcho podia ter sido muito mais do que foi, apesar de que pra mim foi um dos maiores jogadores. Assim, Se for, pareceria. Não, mas pois Estaria ele- jogando lá na mas rua, ele lá podia- no outro planeta. Mas porque o que ele jogava podia, era uma loucura. mas pois é, pra tu ver que é Tu absurdo, sabe ele de podia ser quantos mais. bilhões ele abriu lá no mundo árabe para sair? O Neymar? É. Pra vir pra cá, pra É. aproveitar a vida É. dele? Não sei. 350 milhões ele abriu. Isso aí pra mim é que nem eu abrir mão de 35 pila. Eu tenho esperança que ele se recupere, eu acho. Pessoal, eu acho que vai se deixa recuperar. eu- E deixa eu joga fa- muita bola se recuperar, né? Deixa eu fazer uma observação aqui pro o Guilherme Bica. Conhece Roque Correia? Roque Correia. É. Tá na Inter de Milão, então... Ah, sim, não, é Joaquim Correia. É Joaquim ou Roque? É, Joaquim Correia. É, Jogou conhece. na Lazio, jogou Isso, na Inter de Milão. Tava no banco Mas da Inter ele Milão. nem relacionado tá pelo esse jogo. tipo o de- Inter demonstra interesse aí pra Mais um borré. mais um Borré. E tá, então... E eu não vou dar uma de Eu- profeta do acontecido aqui. O Savian lembra, quando falaram em contratar o Borré, eu disse, não vai agregar nada, não vai trazer nada de diferente, o Inter só vai gastar, não é o tipo de jogador que resolve. Tava no banco de um time que tava brigando para não cair no campeonato alemão. É. Eu falei, tá aí, ó, o Valência dava mais expectativa porque tava jogando pelo menos, né? E fazia gol, né? E fazia Tá fazendo. gol. Então o Valência eu absolvo a direção, porque ninguém podia dizer que foi uma má contratação na época que contratou. verdade. Mas o Borré estava escrito que ia ser isso aí. E agora vamos fazer a mesma coisa, vamos de novo ver se o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras querem o Joaquim Correia. Ninguém quer. Eles querem cara que tá subindo a ladeira. Mas como é que tu vai trazer o Inter um tá cara sempre lá da trazendo, tá Europa descendo a ladeira. e o cara tá subindo, Bica? O Aí Igor eu não Jesus- concordo, eu o não Igor concordo, Jesus né? veio Pô, de graça o pro cara tá lá Botafogo. em alta lá, como é que o Inter vai lá vai Vou trazer te o cara dizer, pra cá? o Vai Inter- pegar o cara só embaixo O lá, Igor porque ele não tem Jesus, dinheiro. o Igor Jesus veio de graça pro Botafogo. Sim, o Igor mas- Jesus. Outra coisa, aquele Viveiros, Esse aí jogava no o Curitiba, Viveiros por que aí. fez 2 gols no Inter ali. Ninguém olhou pra ele, ninguém tá olhando pra ele. Ah, do tempo nacional, né? Entendeu? O Tem colombiano. que ser mais criativo, cara. Tem que ir lá e pegar o cara que tá comendo a bola no time dele lá. Tu lembra do Renteria? Onde é que jogava o Renteria quando veio pro Inter e todo mundo criticou? O Renteria só foi reserva porque tinha Sobis e Fernandão no ataque, porque senão ele tinha sido titular do Inter. E entrava Ah, em e quando todas, ele né? entrava, Ele entrava desenterrava. todos entrava e em resolvia. todas, né? Mas aí o Inter vai trazer o Joaquim Correia, que é um cara que lá na Inter de Milão, Nem relacionado o a ele. piada de 16 anos entra na frente dele na fila pra jogar, quando tem oportunidade de jogar. Ah, Tu pega cara, esse tipo de Tu contratação. pega não dá esse mais, não dá Atlético mais. Nacional, tu traz 3 jogadores fácil dali.
Atlético Claro que Nacional. sim, claro Aqui, que ó. sim. E aí então tem que Nacional do Uruguai tem também, que questionar claro. a função Os jogadores aqui da América estão se adaptando muito bem ao futebol brasileiro. Claro. O Botafogo trouxe o E aqui é Savarino. mais O Savarino é o cara mais... O Savarino tá no Atlético, né? Tava, né? É, mas o Botafogo tinha trazido o Savarino da Venezuela, cara. É. Quem é que sabia quem era o Savarino? É isso que eu tô dizendo. O time do Botafogo foi montado agora que trouxe o Alan lá do Napoli, trouxe o Alex Telles e tal. Mas eles montaram um time A com desconhecido, Venezuela, cara. viu? Então, E tem foram que- campeões. Tem que questionar o capa do Inter. Exato. Que Centroavante quando da faz a seleção, avaliação, aquele traz- Tem que Venezuela, ser mais Vai trazer a criativo. volta. É. A Venezuela, Traz Roger. viu? A É. Venezuela tem um excelente trabalho de base. Tem sim. Excelente trabalho Principalmente de base. das mulheres que tu acha muito bonitas, as mulheres do fulano. As Mises, né? Estão sempre ganhando os Não, mas, Tem mas que ser- falando tem que sério, vai é gastar isso aí rios mesmo. de dinheiro nesse Joaquim Correia aí, de salário, né? Porque ele viria de graça. O O cara nunca Quem? foi ninguém lá. Ele sempre Pessoal, foi vamos- reserva e tal. Vamos dar um E- tempinho aí, pessoal. Mas Nós ele é estamos brasileiro? encerrando o nosso É, programa argentino. aqui. Vamos ver os Argentina. resultados. Não, só um parênteses bem rapidinho aqui. Nós estamos agora, já prestes a nossa semana do aniversário de Santa Maria, dia 17 de maio, e nós temos a estreia do Interzinho, do Inter SM, né? Que ontem comemorou aniversário. Isso, Domingo, contra o Lajadense. Contra o Lajadense, isso. Então Sábado. a gente tem que... Sábado. É sábado. 17? sábado. No dia do aniversário. A gente tem que E ontem fazer comemorou o aniversário dele lá no Cruzeirinho, no Cruzeirinho, É. ali na Silva Jardim. na Silva Jardim. Então tá aí, nós temos essa expectativa aí, início da divisão de acesso, né? A gente torce também pelo Inter SM e queremos ter aquelas oportunidades agora, saber tu que é mais entrosado com eles, de convidar algum jogador para trazer aqui no Pessoal, programa. né, pra vir, né? Para Isso começar aí. a vir aqui para participar, para a gente também dar uma. É. Não é questão de dar apoio, né? Para divulgar, Divulgar, o tá pessoal que joga, como é que é a Tá escalação, o treinador, enfim, a gente Isso, trazer isso. isso Vamos aí para fazer esse dentro do trabalho. programa. Nosso Isso. programa aqui, vamos focar um pouco aqui. A gente Este só tá ano, este ano vai ser o ano do Inter de Santa Maria. O ano passado chegou perto, este ano tá, É um campeonato se diferente esse ano, reforçou, Viu? o trabalho tem continuidade, está tendo continuidade, se O tra- reforçou, viu, mas o trabalho vai é ser o diferente ano, esse esse ano ano. o Inter vai subir, eu tenho absolutamente certeza disso. E tenho confiança no trabalho que está sendo feito. Coisa boa. Esse ano mudou, né, a divisão de acesso. Mudou um pouco, né? Não, mudou bastante. Sabia? Joga Não vamos contra- esticar muito aí, que o Ademir já está nos Já 15 jogos Essa na parte, primeira fase, joga todos contra todos. essa parte Tá bom. do relacionamento com o Inter SM, eu vou Tá. deixar a teu cargo Deixa aí. comigo. Então tá. Outra coisa, nós temos aí o jogo do Grêmio hoje, contra o Grêmio e o Godoy, né? Godoy Cruz. Seu Godoy. É um jogo que vai decidir a classificação aí de primeiro lugar. E aí, qual é a sua Vai ser o expectativa? mesmo resultado E que já foi- aproveitamos para falar do Inter e Nacional, que vai ser na quinta também. Vai ser o mesmo resultado que foi lá na Argentina. Lá, 0-0, 1-1. 1-1. Tá, e o Inter e o Nacional do Uruguai, Um Já minguadinho, foi 1-0 já 2-2. me serve, 1-0 para nós. nós vamos lá saber, rapidinho. Vai ser os mesmos resultados, né? Não, isso aí. Você não pode deixar brecha, pelo amor de Vai ser os Deus. mesmos resultados. Então vai ser 3-3. 3-1. 3-3, o 3-1 para o Grêmio, hoje às 19 horas. 19 horas. E 3-1 para o Nacional do Uruguai. 3-1 pro Grêmio, tu falou? 3-1 para o Grêmio e 3-1 para o Nacional. Não vai dar tempo agora, mas eu vou pesquisar quando foi a última vez que o Grêmio Ah, fez vamos 3 lá. gols num jogo. Depois que terminar o programa. 3-1 eu hoje. E 3-1 para o Nacional do Uruguai. O Xavier tá sonhando, rapaz. Eu não lembro quando foi a última vez O que o Grêmio Xavier fez tá 3 gols. sonhando, deixa ele sonhar. Todo mundo sabe que o Grêmio não faz gol em ninguém, cara. 3 Todo mundo gols. sabe. Não, não faz. Faz. Vamos lá, Mas o ataque de hoje é bom. Tá, depois... Tchê, Deu o teu tempo? eu ia dizer que ia ser 1-0, mas tá difícil acreditar que o Inter não vai tomar gol. Ah, porque eu tomo tanto gol que Vai o Inter ser toma. 1-0 pra É, eu acho que vai ser ali, ó. 2-1. 2-1. Tem o Grêmio. Ah, porque eu não vou apostar no Rodrigo, empate, né, cara? Porque daí eu vou ficar torcendo se o Inter estiver ganhando, eu vou ficar torcendo pra empatar pra estar certo, né? Então 2-1 pro Inter. E o Grêmio vai ser 2-2 de novo, igual. Eu vou usar a estratégia do Roger. Fez o confronto com o Botafogo com um time médio, mediano, colocou em campo, não os titulares, e agora a estratégia dele vai dar certo. O Inter vai ganhar 2-0 do Nacional, Vejo problema 2-0, nisso aí. e o Grêmio empata
0-0 com esse time Godoy Cruz aí, vai vir fechadinho e vai ser o campeão da chave. Muito acho. obrigado pela presença de vocês. Olha, o respeito nesse debate aqui, cara, eu acho que ele é mútuo, tanto de ambas as partes, e vocês são as pessoas assim que a gente sempre tem um nível aqui no programa adequado com as nossas condições que nós temos, que todos nós aqui somos trabalhadores. Amém. Muito obrigado Muito pela bem, presença muito bem. e até sexta-feira. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas.